Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos aos nossos canais. Meu nome é Alessandra, o meu canal é Educação em Movimento. Estou aqui com a minha amiga de coração e jornada, Raquelzinha, do canal Consulte Educa, para a gente virar mais uma chave poderosa dessas 40 chaves dessa série que nós estamos aí passando para vocês todos os dias. A chave de hoje são as perguntas, né? Raquel vai se apresentar para a gente dar início a esse nosso belo, magnífico e maravilhoso tema. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Muito bom estar aqui para trocarmos mais algumas ideias, né? Conversarmos um pouquinho sobre esse tema instigante que é a pergunta. Então, é um prazer estar com vocês. Obrigada, Alessandra, pelo convite. Vamos que vamos. É isso daí, gente. Vamos compartilhar a nossa tela, que já deu certo. Muito bom. Então, as perguntas, né, foram o que possibilitou Salomão prosperar, porque ele não ficou refém das pessoas, né? Ele começou a observar a natureza, a contemplar a natureza, que foi uma chave que a gente teve aí para falar com vocês já. E para ele não virar refém da sabedoria dos outros, né, ele convidou os 12 chefes mais sábios das tribos, das 12 tribos, né? E aí ele começou a fazer perguntas, né? E nós, nessa nossa geração, nós não fomos ensinados a fazer perguntas, né? Então, isso criou automaticamente um bloqueio no cérebro da gente, que é como se fosse um firewall, né? Como está no computador, quando tem alguma coisa que ele percebe que é negativo, que é ruim, que vai prejudicar a memória, né? O HD, ele levanta, né, aquele muro de fogo. Firewall significa muro de fogo, né? E aí ele barra o perigo eminente ali. E o nosso cérebro é a mesma coisa. Então, quando faz perguntas, o nosso cérebro automaticamente ele bloqueia, porque nós fomos ensinados a não fazer perguntas. E isso é tão sério, porque não é que não seja uma coisa natural, mas é uma coisa realmente da cultura, das crenças, né? Dos nossos pais, dos nossos ancestrais. Só a gente pensar, menino, né? As crianças, quando ela nasce, ela passa lá depois de 2, 3 anos, e quando ela começa a falar, ela fala sem parar. Aí a gente já fica irritado, fala, esse menino fala igual a maritaca. Aí depois ele tem a fase do porquê. Mas por quê? Por quê? Por quê? Aí, como a gente não foi ensinado a receber pergunta, e muito menos a responder, a gente fica estressado do menino ficar perguntando daqui a tanto, né? Então, por fim, a gente fala, pelo amor de Deus, para de perguntar, para de fazer pergunta, né? Então, ali a gente já causa o primeiro bloqueio no menino, Já vai né? travando. Já trava ele ali, né? Então, é muito importante a gente pensar nisso, né? E começar a exercitar essa arte, né? De fazer perguntas, porque fazer perguntas é uma arte. E a partir do momento que a gente começa a se perguntar, a gente percebe onde a gente está e por que a gente está onde está, né? Então, elas revelam, né, a capacidade de extrair, de sondar e de revelar a intenção da pessoa. Porque à medida que a gente vai se aprimorando nessa arte, a gente consegue até perceber na pessoa se ela está falando a verdade, se ela está mentindo, né? Fazendo uma leitura ali dos movimentos do rosto dela, até mesmo das mãos. A gente já falou disso uma vez aqui, de um livro que chama O Corpo Fala, e também na PNL é tratado sobre isso, né? Que conforme a posição dos nossos olhos, quando alguém faz uma pergunta, dependendo da forma
e do lado que você levanta seus olhos ou move para o lado, você está falando a verdade, você está mentindo. Então, realmente, esse negócio é poderoso e a gente não tem noção. Né? E aí a gente vem com uma pergunta. Você sabe fazer perguntas? Né? Existem as perguntas certas e para aquelas perguntas que não tem que a gente tem respostas vagas, é porque você não soube realmente fazer a pergunta. Porque geralmente quando as pessoas perguntam como, por exemplo, eu pergunto: oi, Raquelzinha, tudo bem com você? Como você está? Né? Aí como que a Raquelzinha vai me responder? Joia! Olha, joia, né? Então, assim, é muito vago, né? Então, a gente tem que saber fazer a pergunta, porque através da resposta que ela me der, eu vou elaborar a segunda pergunta para ela. E assim eu vou conduzindo o processo de perguntas. Num curso que a gente fez também de oratória e comunicação não violenta, fala sobre isso, me lembrei que agora, Raquel. Dessa questão da gente ser vago em expressar os nossos sentimentos, né? Então, se eu pergunto como foi o seu dia, aí a pessoa responde: ai, foi bom, ainda foi ruim, mais ou menos, né? Então, o meu dia foi bom, porque foi produtivo, eu encontrei várias pessoas, eu almocei num lugar legal, comi uma comida que eu gosto muito, né? Isso é responder a minha pergunta, né? Como foi o seu dia? Né? Não falar, ai, foi bom, ai, não foi ruim. Então, é muito importante a gente ter essa percepção também. E a segunda pergunta: você conhece o poder de transformação que as perguntas podem trazer na sua vida? Por quê, gente? Porque é através das respostas que você, como eu disse, vai ver onde você está e por que você está. Né? Então, as perguntas realmente elas movem o mundo. Né? E a gente sempre tem que fazer perguntas para 3 pessoas. Primeiro, para você mesmo, né? Porque o seu cérebro ele possui todas as respostas. Embora a gente crê que não, mas ele tem todas as respostas. Só que a gente tem que saber fazer as perguntas certas. Perguntas para Deus, porque ele sempre nos responde, embora a gente às vezes ache que ele é surdo e não está ouvindo a gente. E a pergunta para o próximo, né? Para outras pessoas próximas de você. E deixa eu tirar esse negocinho aqui, essa barrinha aqui. E aí, quais são os tipos de perguntas, né? Então, eu tenho pergunta aberta e pergunta fechada. As perguntas abertas são aquelas que exigem um pensamento, uma elaboração na resposta, sendo dificilmente respondidas com sim ou não. E as perguntas fechadas, elas podem ser respondidas de forma fechada, geralmente com um sim ou com um não. Né? Então, uma pergunta aberta, um exemplo: o que te faz feliz? Né? É uma pergunta aberta, porque eu posso falar que é a minha família, eu posso falar que é caminhar, eu posso falar que é comer, né? Várias coisas. E a pergunta fechada é se você está feliz, né? Sim ou não. Porque a felicidade ela é um estado, né? Então, como eu falei, o nosso cérebro ele possui todas as respostas, só que tem o firewall, que é a parede de fogo, né? Que são os meus sistemas de crenças que vão bloquear as respostas, mas todas as respostas estão dentro de nós. Né? Então, é o nosso sistema de crença que bloqueia a gente e impede da gente fazer os questionamentos para a gente, para Deus e até mesmo para outras pessoas. Então, o estado de presença, para a gente perceber isso daqui que a gente falou no tema de contemplação, ele é realmente bem valioso aqui nesse processo, né?
E eu achei essa frase aqui tão forte quando eu participei dessa aula a primeira vez, porque é uma afirmação muito poderosa e ao mesmo tempo que às vezes a gente fica até frustrado, né? Porque olha só, o que você tem hoje é a afirmação das perguntas que você não fez. Então, por eu não ter feito as perguntas que eu deveria ter feito em várias fases da minha vida, eu tenho os resultados que eu tenho hoje. Isso é muito Forte forte, demais. né? Então, se eu tenho a vida que eu tenho, tive o marido que eu tive, moro na casa que eu moro, tenho ou não tenho o carro que eu tenho, o meu trabalho foi resultado das perguntas que eu não fiz. E aí depois a gente só sabe reclamar. Né? Mas Culpar o outro. aí não tem responsabilidade, é tudo culpa dos outros. E de Deus até. Depois Deus na história. É. Então, como a gente falou no início, as perguntas movem o mundo, é muito poderoso. Então, vamos perguntar, né? Vamos perguntar a nós mesmos, né? Onde eu deixei o que Deus colocou no meu coração? Nossa, onde? Essa longa jornada aí que a gente já teve até um presente momento, né? Onde foi que eu deixei? Eu sei mais ou menos o meu, eu já tenho uma resposta para essa daí. E a outra pergunta cabulosa também, qual retorno eu tenho fazendo isso, né? Com relação ao seu trabalho, onde você está? Qual o retorno que você tem fazendo o que você está fazendo? Então, são perguntas que realmente... E assim, quando vocês forem fazer esses exercícios dessas perguntas, o cérebro já vai bloquear, vai assim, pelo amor de Deus, vou perder tempo com isso não. Trava. Eu já sei, eu estou aqui porque eu escolhi estar aqui, nananã. E aí, pronto, já travou, já não vai virar a chave. Então, senta, tenha paciência e encontre as respostas, porque elas estão todas dentro de você. E como essa é a nossa nova série, né? Ela se chama Sabedoria, Prosperidade e Riqueza, SPR, a sigla. Se a gente realmente quer se tornar pessoas sábias, a gente precisa aprender a fazer perguntas e viver nas perguntas. Porque a sabedoria, ela mora e vive nas perguntas. E eu estava até refletindo sobre o nosso trabalho. As pessoas, a maioria, não gosta de receber pergunta, porque não tem as respostas certas, porque ela nunca se perguntou sobre aquilo. Olha o tanto que é engraçado, né? Ela não tem a resposta porque ela nunca se perguntou a respeito disso, então ela não sabe te responder. Se E aí incomoda. tem muitas pessoas que ficam incomodadas de serem questionadas, porque aí elas veem como questionamento, né? Elas não veem como uma reflexão poderosa, né? Então, realmente, é um tema que a gente precisa realmente parar e colocar em prática e colocar no nosso dia a dia, todos os dias. Não viver no piloto automático. Tudo que você vai fazer, você pergunta por que você está fazendo isso, para que você vai fazer isso, qual a finalidade disso, isso vai me dar retorno, qual o retorno que eu tenho com isso. Isso se chama também remissão de tempo, a partir do momento que você faz pergunta, certo? Sim. Uma das características de Salomão, né, foi realmente essa, que ele ficou conhecido por ter sido um dos homens mais sábios que já existiu. Por quê? Ele sabia fazer as perguntas. E sempre ele perguntava e se perguntava. Então, quer dizer, ele perguntava para as pessoas, ele perguntava para Deus e ele se perguntava sobre tudo e todas as coisas. É muito bonito quando a gente lê os Salmos de Davi, porque Davi tinha uma intimidade genuína e assim maravilhosa com Deus. Ele realmente era muito íntimo de Deus. E ele fazia muita pergunta para Deus. Em vários salmos, né, pelas situações que ele estava passando, ele conversava com Deus e ele perguntava para Deus por que é que ele estava
passando pelo que estava passando, ele rasgava realmente o coração dele diante de Deus, e ele fazia perguntas. E Salomão aprendeu com ele, né, que era seu pai, a fazer perguntas, né? Por isso que ele se tornou um dos homens conhecidos como os mais sábios que já existiu, né? Então vamos pegar esse exemplo aí de Salomão e vamos saber fazer as perguntas sempre para nós, para Deus e para os outros. E quando a gente pergunta para Deus, a gente acha que a gente não vai ter resposta, mas a gente também sempre tem a resposta, porque Deus está dentro de nós, né? Então, com as perguntas, a gente equaliza a nossa vida com a realidade. Por quê? Porque aí realmente eu vou ter consciência do que eu estou fazendo, qual retorno que aquilo vai me dar, se realmente é isso que eu estou buscando na minha vida, se está de acordo com o meu propósito, com aquilo que eu desejo para a minha vida. Então, vamos começar a colocar essa serpente aí, né? Tirar ela do balaio e colocar ela em prática na nossa vida. Então, elas são pontos fortes para tudo que a gente quer viver, né? E aí ele deu uma fórmula, né, de como que a gente faz perguntas, né? Então, basicamente, a gente usa aí 3 palavrinhas no início. A primeira é como, né? Onde, que indica o lugar, como é a forma, né? Como indica a forma. O onde indica o lugar, onde você mora, onde você está, né? Qual, que seria a especificação. E por quê? É a raiz, né? O que se refere à identidade. E quando também se refere a lugar. Então, o que muda, vai mudar tudo é a resposta. Então, o segredo é a resposta. A partir da resposta que a pessoa me dá, eu articulo a próxima pergunta para ela. Entendeu? Então, a gente realmente, hoje o exercício que a gente vai ter é de treinar com uma pessoa a fazer perguntas, né? E através da resposta que essa pessoa te der, você já partir para outra pergunta de acordo com a resposta dela, né? Pra gente, a partir da resposta dela, você vai formular a próxima pergunta. O que mais? A questão né, da interrogação, que ele falou que é uma cobra que sai assim, tipo de um balaio, né? Para poder te picar, né? Perguntas para mudar a realidade. Dá uns exemplos aqui. Por que eu moro nessa casa? Né? Por que eu estou nesse emprego até hoje? Por que a minha empresa é uma merda? Porque eu não cresci exponencialmente. Por que eu não tenho constância? Por que eu sou tão procrastinador? Por que eu não consigo estabelecer hábitos saudáveis, né? Então, por que a gente tem que fazer essas perguntas? Para a gente descobrir quais as historinhas que a nossa mente conta para a gente. Porque é tudo historinha, né? Porque a gente tem vários exemplos de várias pessoas que fizeram coisas aí que fora, vamos dizer assim, fora da média, de acordo com o contexto e tudo mais onde ela vivia, né? Então tudo depende dessas historinhas que a sua mente conta para você. Quer falar alguma coisa, Racadinho? Sim, Pode, sim, eu pode queria fazer 2 comentários. Nossa, um barulho aqui perto. 2 comentários. Uma você falou das crianças quando são pequenas, né? Tem aquela idade que fica, por quê? Por quê? Por quê? E a gente se cansa daquilo. Mas existe uma técnica, ela, inclusive, ela é utilizada
para o autoconhecimento. A gente chama ela a técnica dos 5 porquês. Então, vamos pensar aí na questão de uma desconvivência de um marido com a mulher, né? Por exemplo, os dois não estão muito bem, né? E a pessoa, o que foi? Chega, está com a cara amarrada. Vamos supor, o marido chega, a mulher está com a cara amarrada. Ah, o que foi? O que aconteceu? Não, nada. Nada, né? Aí vai apertando assim, não, eu falo, mas parece que você não está muito bem, você está nervosa? Você tá nervosa? Estou. Ah, mas por quê? Aí é começar, né? O porquê. Ah, foi porque você chegou mais tarde. Aí, mas você me perguntou por que eu cheguei mais tarde? Então, assim, a questão das perguntas, a gente tem que tratar dos porquês das coisas para entendimento, né, do que realmente está acontecendo. E na questão de autoconhecimento mesmo, às vezes de imediato, a resposta normalmente tem que ser essa, de uma pergunta fechada, né? Não é, sim ou não. E assim a gente precisa de elaborar perguntas abertas para a gente se conhecer melhor. Né? Então, às vezes, se você vai falar de algum sentimento, eu estou com raiva. Ah, você está com raiva, eu estou com raiva. Para mim mesma, por que eu estou com raiva? Entendeu o porquê disso? E atrás, então, é o exercício da criança mesmo. Mas por quê? Você vai respondendo e dentro dessa pergunta, mas por que essa resposta? Você responde, mas por que dessa resposta? No mínimo 5 perguntas de porquê para você tentar chegar na raiz do problema, né? Na raiz da questão. Achei super interessante isso. Então, é uma técnica utilizada para o autoconhecimento. E outra coisa que eu achei muito importante, que você passou agora mesmo, né? As perguntas são pontes para tudo aquilo que você quer viver. Por exemplo, você vai aposentar antes que eu, né, Alessandra? Mas Não vamos vou pensar. aposentar, Raquel, vou Aposentar é a mudar maneira de atividade. mudar de atividade, mas assim, é maneira de se falar, né? A gente fala em aposentadoria pelo fato de deixar o emprego pelo qual você trabalha, né, atualmente. Então, vamos pensar. Daqui 5, fala que as perguntas são pontos para aquilo que eu quero viver. Então, assim, ó, daqui 5 anos, no seu caso, daqui um ano, né? Você se aposenta. O que você quer? Então, assim, olha, assim que eu sair, eu quero. Aí você vai idealizar tudo que você quer. Aí vem as outras perguntas. Para você realizar isso que você idealizou, o que você vai fazer? Aí essas perguntas vão te dando o norte, o planejamento do que você precisa organizar para chegar lá e viver aquilo que você idealizou. Então, eu achei muito bonito quando fala, é uma pergunta, é uma frase muito forte quando fala que perguntas são pontes para aquilo que a gente quer viver. Achei lindo isso. É só esses 2 comentários que eu queria fazer. É verdade. Bom, gente, então a gente vai ler as tarefas agora, que são também pontos muito importantes desse nosso processo. Sem a prática, a gente não consegue rodar a chave, né? O cérebro só fica gorduroso. Então, primeiro, a arte de fazer perguntas é treinável e necessária para você não cair na ditadura da resposta. Anote 5 perguntas que você faria se estivesse com Deus por 1 hora. Meu Deus. Segundo, identifique o momento em que teve o bloqueio de aprendizagem e que hoje te trava de fazer perguntas. Então, decida desconectar desse momento. Aí aqui é derrubar o muro de fogo, firewall. Então, tentar buscar lá, na fase dos seus porquês de criança, né? Quem foi que falou para você calar a boca e dar sossego? Escolhe uma pessoa para você treinar todos os dias a fazer perguntas e não ficar no automático da resposta. Então, a gente precisa aprender a descrever, a responder realmente o que a pessoa perguntou. E não simplesmente responder no automático, né? Ficar no automático, como a gente falou. Como foi seu dia? Bom? Olha. Aí vamos a Raquel. Aí você tem que começar a investigar. Aí se vai por rumo, né? Às vezes você acha que conhece a pessoa e tem gente que fica irritado se você for tratar dos 5 porquê. Né? Se você começar a investigar por que a pessoa está daquele jeito, ela está num nível tão grande de estresse e ataque
Dá um chilique ainda e fala para você, o que você está querendo saber? Então, como tudo na vida, a gente tem que ter sabedoria, né? Para poder tratar. Estude as 3 pessoas mais inteligentes da atualidade e escreva o que elas têm em comum. Compartilhe com 2 pessoas do seu trabalho o conhecimento que adquiriu, estudando sobre a arte de fazer perguntas. Né? Então, lá no nosso trabalho mesmo, a gente tem uma pessoa que eu percebo que ela não gosta muito de ser perguntada, não. Mas a gente pergunta, né? Porque são as perguntas que movem o mundo. Aí eu não fico tirando minhas conclusões, de acordo com as minhas crenças. Então, eu preciso perguntar. Tais são os bloqueios, né, que a ausência das perguntas trazem. Bloqueio de aprendizagem, como a gente já falou, que na escola também a gente é tolhido de fazer pergunta, porque aqueles meninos, os alunos, estudantes, geralmente que fazem mais perguntas, os professores falam que são conversador, né? Já vê eles como aqueles meninos que curioso, né? E então também na escola a gente sofre com isso também, além do orgulho e da tolice, né? Porque se a gente tem orgulho e tem vergonha de perguntar, a gente acaba se tornando tolo e vazio. Os versículos base para esse nosso tema está lá em Esther, capítulo 4, versículo 5. Então, Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber que era aquilo e para quê. Oh, tá vendo? Duas perguntas. O que era e para quê? Quem dá uma resposta séria a uma pergunta tola é tão tolo como quem a fez. Ou seja, né? Responda ao tolo de acordo com a tolice dele, para que ele não fique pensando que é sábio. Bom, olha aí. É o mais sábio, né? Salomão, Provérbios, capítulo 26, versículos 4 a 5. E depois lá em Lucas, capítulo 18, versículo do 40 a 43. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E, chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Jesus perguntou, ele respondeu, foi bem específico, né? E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Estou vendo aqui essa questão de Jesus perguntando, né? Jesus, quando ele esteve aqui entre nós, ele não respondia as coisas que os outros perguntavam para ele. Ele respondia com resposta, né? Quando o povo perguntou para ele, você é mesmo filho de Deus? Aí ele respondeu, tu o dizes. Ele não... E ele sempre ensinou através de parábolas, né? Quando a mulher lá do fluxo de sangue tocou nas vestes dele quando ele passava, aí ele parou e perguntou, quem me tocou? Né? Então, Jesus era um excelente fazedor de perguntas. Excelente. Então, que a gente também é uma das pessoas inteligentes para a gente estudar e modelar, né? Exatamente. Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para trazer para vocês. Esse tema é muito bacana, eu gostei muito de falar sobre ele. Espero que vocês realmente sentem aí, se concentrem, façam as perguntas, né? Para que você perceba por que você está, onde você está e da forma como você está. Lembrando sempre que são as perguntas que movem o mundo, né? E lembrar também aí de estudar, ler a Bíblia aí, no Novo Testamento, né? Ver como Jesus era sábio, né? Que ele realmente somente fazia perguntas. E ler também o livro de Provérbios de Salomão,
que é um livro também repleto de grande sabedoria, né? Isso. Por hoje é isso que nós temos para trazer. Eu agradeço a vocês pela presença, pela troca, agradeço a Raquelzinha pelas valiosas contribuições que estar aqui comigo. Lembrando, pessoal, não deixem de curtir, compartilhar e comentar se fez sentido para você. Se quiserem tirar dúvida, fazer uma pergunta, fiquem à vontade, a gente responde com amor, maior amor e satisfação para vocês, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus e até breve. Gratidão a você, gratidão a todos, gratidão a Deus e até logo mais a gente se encontra. Abraço a todos. Tchau, tchau.